O conflito atual entre a Rússia e a Ucrânia está profundamente enraizado na história entrelaçada desses países. Durante séculos, os territórios que abrangem a Ucrânia moderna foram palco da ascensão e queda de impérios e culturas. Ambas as nações compartilham raízes na civilização eslava oriental, com Kiev, a capital da Ucrânia, servindo como o berço do primeiro Estado eslavo oriental, a Rússia de Kiev. Essa herança compartilhada tem sido uma fonte tanto de unidade quanto de conflito ao longo de sua história. A Rússia frequentemente vê a Ucrânia como parte integrante de sua esfera histórica e cultural. Essa perspectiva se baseia na fé ortodoxa oriental compartilhada, no uso da língua russa em partes da Ucrânia e em séculos de interação próxima. As narrativas russas muitas vezes retratam a Ucrânia como Pequena Rússia, enfatizando os laços históricos e minimizando a identidade distinta da Ucrânia. No entanto, a Ucrânia possui sua própria língua, cultura e experiências históricas únicas. Ao longo dos séculos, as terras ucranianas foram governadas por vários poderes, incluindo a comunidade polaco-lituana e o Império Austro-Húngaro. Esses períodos contribuíram para o desenvolvimento de uma identidade ucraniana distinta, separada da influência russa. O período soviético complicou ainda mais essa relação. Embora a Ucrânia tenha se tornado formalmente uma república soviética, suas aspirações culturais e nacionais foram frequentemente suprimidas sob o domínio soviético. O Holodomor, uma fome devastadora arquitetada pelo regime de Stalin na década de 1930, permanece uma memória particularmente traumática para os ucranianos. Serve como um lembrete brutal das consequências da dominação russa. O colapso da União Soviética em 1991 marcou um ponto de virada na relação entre a Rússia e a Ucrânia. Ambas as nações, juntamente com outras ex-repúblicas soviéticas, se viram navegando em águas desconhecidas como estados independentes. A dissolução do Império Soviético trouxe uma mistura de esperança e incerteza, à medida que as nações recém-independentes lutavam com o legado do domínio soviético e os desafios de construir um novo futuro. Para a Ucrânia, a independência era uma aspiração há muito acalentada, realizada após décadas de luta. Um referendo realizado em dezembro de 1991 viu uma maioria esmagadora de ucranianos votando a favor da independência. Essa decisão importante marcou o início da jornada da Ucrânia como uma nação independente, livre do jugo do domínio soviético. No entanto, a transição não ocorreu sem desafios. O legado da economia planejada soviética, juntamente com as incertezas políticas e sociais, tornou os primeiros anos de independência particularmente difíceis. A Ucrânia, como muitas outras ex-repúblicas soviéticas, enfrentou dificuldades econômicas e instabilidade política após o colapso soviético. Apesar desses desafios, a Ucrânia embarcou em um caminho de democratização e reformas econômicas. O país adotou uma nova constituição, estabeleceu um sistema multipartidário e iniciou o complexo processo de transição para uma economia de mercado, como sair do regime fechado para um sistema mais parecido com a nossa Constituição Cidadã. O caminho a seguir era repleto de obstáculos, mas o povo ucraniano estava determinado a construir um futuro democrático e próspero. A era pós-Guerra Fria testemunhou uma mudança significativa no cenário geopolítico. O colapso da União Soviética deixou um vácuo de poder na Europa Oriental, que as instituições ocidentais, particularmente a OTAN, procuraram preencher. A expansão da OTAN para o leste, embora bem-vinda por muitos países do antigo bloco soviético como uma garantia de segurança, tornou-se um importante ponto de discórdia nas relações entre a Rússia e o Ocidente. A Rússia via a expansão da OTAN como uma traição às promessas ocidentais e uma ameaça direta aos seus interesses de segurança, da mesma forma que a crise dos mísseis em Cuba preocupou os Estados Unidos. Da perspectiva de Moscou, o movimento da Aliança para o Leste
era visto como uma invasão de sua esfera de influência tradicional e como um ato para minar sua segurança. O Kremlin argumentou que a presença da OTAN em antigas repúblicas soviéticas, particularmente aquelas que fazem fronteira com a Rússia, era um ato provocativo que ameaçava seus interesses nacionais. Além disso, a Rússia percebeu a expansão da OTAN para o leste como parte de uma estratégia ocidental mais ampla para enfraquecer e conter sua influência. A infraestrutura militar da aliança e o destacamento de tropas na Europa Oriental foram vistos como evidências dessa estratégia. As autoridades russas expressaram repetidamente suas preocupações, mas seus apelos foram amplamente ignorados pelo Ocidente. As ansiedades do Kremlin foram ainda mais exacerbadas pela perspectiva de a Ucrânia, um país com profundos laços históricos e culturais com a Rússia, ingressar na OTAN. Moscou considerou a potencial adesão da Ucrânia à OTAN uma linha vermelha, um movimento que teria sérias consequências para as relações entre a Rússia e o Ocidente. O Kremlin deixou claro que não toleraria tal desenvolvimento e tomaria todas as medidas necessárias para evitá-lo. Seção 4. A Revolução Laranja. Um ponto de virada na Ucrânia. O ano de 2004 marcou um momento crucial na trajetória pós-soviética da Ucrânia. A eleição presidencial, marcada por alegações generalizadas de fraude e irregularidades, desencadeou protestos em massa em todo o país. Essas manifestações, conhecidas como Revolução Laranja, tornaram-se um poderoso símbolo da determinação da sociedade civil ucraniana de resistir ao autoritarismo e exigir um futuro democrático. A Revolução Laranja foi desencadeada pelos resultados contestados da eleição presidencial, que colocou o candidato pró-Rússia, Viktor Yanukovych, contra o pró-Ocidente Viktor Yushchenko. Os resultados iniciais declararam Yanukovych o vencedor, mas alegações de fraude eleitoral generalizada e manipulação eleitoral rapidamente vieram à tona. Em resposta, centenas de milhares de ucranianos foram às ruas, exigindo uma eleição justa e transparente. Os protestos, caracterizados por sua natureza pacífica e cor laranja vibrante, chamaram a atenção do mundo. A Revolução Laranja tornou-se um testemunho das aspirações do povo ucraniano por democracia, liberdade e uma ruptura com as práticas corruptas do passado. Enfrentando a crescente pressão dos manifestantes e da comunidade internacional, o governo ucraniano concordou com uma nova eleição presidencial. A nova votação, realizada sob intenso escrutínio, resultou na vitória de Viktor Yushchenko. A Revolução Laranja marcou uma vitória significativa para a democracia ucraniana, demonstrando o poder do protesto pacífico e o desejo do povo por um governo mais democrático e responsável, tal como visto nas manifestações diretas já no Brasil. Seção 5. Crimeia. A anexação que chocou o mundo. O ano de 2014 testemunhou uma escalada dramática das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, culminando na anexação da península da Crimeia pela Rússia. Este evento enviou ondas de choque por toda a comunidade internacional, marcando a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um país europeu tomou território de outro pela força. A anexação ocorreu logo após a Revolução Euromaidan na Ucrânia, que derrubou o presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych do poder. A Rússia, vendo a revolução como um golpe orquestrado pelo Ocidente, agiu rapidamente para garantir seus interesses na Crimeia, uma região estrategicamente importante, com uma população predominantemente russa. Tropas russas, sem insígnias, assumiram o controle da infraestrutura-chave e das instalações militares em toda a península. Essa rápida manobra militar, juntamente com um referendo duvidoso em que os crimeianos votaram para ingressar na Rússia, abriu caminho para a anexação formal da Crimeia à Federação Russa. A comunidade internacional condenou as ações da Rússia como uma violação da soberania e integridade territorial da Ucrânia.
Nações ocidentais impuseram sanções à Rússia, visando sua economia e indivíduos-chave associados à anexação. No entanto, essas medidas não conseguiram impedir a Rússia de consolidar seu controle sobre a Crimeia. A anexação da Crimeia marcou um ponto de virada nas relações entre a Rússia e o Ocidente, levando a um período de tensões e desconfianças intensificadas. Também teve um impacto profundo na Ucrânia, exacerbando as divisões existentes e alimentando um sentimento de vulnerabilidade e insegurança.